estou aqui com um dos melhores, Rômulo Bósio, amigo querido, Eu só posso dizer que eu tenho coração. muitos amigos. Só isso que eu posso dizer para você. Se for que Sim. eu sou dos melhores, é porque você é meu amigo. Opa, então. Eu digo mesmo. E aí a gente vai se tornando cada vez melhor, né? Um com o outro. Então, iluminado seja a nossa amizade. É isso, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui. E, cara, a gente está aqui nessa última roda de conversa do festival, falando, quero deixar aqui registrado, e fechando com chave de ouro, com um irmão meu, aí o Rômulo Bósio. E esse festival está sendo fantástico, cara. Realmente veio mostrar a nossa cara, a ideia, o que é o que a gente quer da visão mais espiritualista do mundo, o resgate da alma. E é o que impulsiona todos os nossos trabalhos do Instituto Céu e do que a gente está criando e do que quer criar. Então, eu já quero agradecer a todos que são do Céu, né, a equipe do Céu, os fundadores do Céu, Gabi, Hernani, Rafael, todos que vieram aqui contribuíram, o Adelmo, pessoa incrível que veio somar, que, pô, cara fantástico também. E as parcerias que chegaram para colaborar com o nosso festival, que fundaram aí a loja junto com a Gabi, e para quem não sabe, a gente está com uma loja ali na bio do perfil Festival da Alma, e todos assim, tudo que é produto criado por essas artistas, a Gabi, a Thaís, que tem um trabalho fantástico, lindo, é só acompanhar. E os produtos que estão lá à venda, parte vai ser revertida para os projetos sociais que a gente está criando e os que ainda vão nascer. Então, Óbvio. quero já agradecer esse momento, esse último momento desse festival, que está sendo lindo, com o tema: o que fazer com o que a vida te oferece? Cara, é um tema assim desafiador, porque por mais que assim a gente entende a grandiosidade do tema, eu fiquei pensando, nossa, travei. Caramba, como construir esse tema? E eu sei que você veio falar, Gabriel, e aí? Vamos falar do quê? E eu entrei aqui na atividade e não consegui parar mais. Enfim, mas agora me vem a questão, e eu quero saber de você, Romulo, e antes de você responder a pergunta, eu gostaria que você se apresentasse um pouco também para todo mundo aqui, né? Mas eu vejo que a primeira coisa que a gente pode debater sobre isso, o que fazer com que o mundo te oferece, é: será que a gente tem facilidade em reconhecer as oportunidades da vida? E o que são as oportunidades da vida? Bons Pronto, lancei a questionamentos. bomba. Antes de começar a falar, vou gravar o que são as oportunidades, se a gente consegue reconhecer. Antes disso, eu Isso. quero te parabenizar, meu amigo, te agradecer o convite de estar contribuindo aqui, ainda que pouco, mas para mim é uma grande contribuição. Parabéns aí, Bom, imagino que deve ser um trabalho árduo de fazer o que você fez, juntar tantas pessoas, tantas mentes aí em horários diferentes, para conseguir falar aí sim, sobre temas tão importantes e principalmente no momento atual, né? A gente está sofrendo aí um pouco do niilismo, né? Que é um pouco do fim dos valores que são essenciais para uma boa convívio, e ver pessoas que estão aí se dedicadas, se debruçadas a realmente compartilhar e falar de espiritualidade, de Jesus e de amor. Para mim sim. é muito significativo isso. E aí, falando, me apresentando, né? Eu me chamo Romulo Bósio, sou macaense, sou um cara muito intenso. Eu não sou espírita de berço, eu acho que é uma fala que eu tenho e que eu preciso mudar a partir de hoje. Eu sou um espírita por opção, e às vezes quando eu falo para algumas pessoas que não são kardecistas, né, ou que são espiritualistas, acreditam que eu sou espírita de berço porque você está seguindo que é a única verdade que te apresentaram. Não, eu sou por opção, eu que escolhi, eu que me debrucei para estudar,
E por alguns momentos, acho que para esse tema específico, eu sou muitas coisas, né? Mas para esse tema específico, por muitos momentos, tive várias dificuldades de lidar com o que a vida me oferecia. E aí, já entrando na pergunta que você fez sobre qual a capacidade da gente enxergar, né? Enxergar oportunidades e aproveitar, foi isso que você falou? Sim, sim. Saber reconhecer as oportunidades, aproveitá-las e o que são realmente oportunidades. Isso é muito interessante, porque assim, eu acredito que para começar, acho que o tema, a gente precisa primeiro entender quem somos nós, né? Acho que, de novo, a gente vai voltar para uma forma íntima, para um olhar interno, para poder a gente começar a entender, de fato, quem sou eu, porque eu vou interpretar o mundo conforme o que eu tenho aí de repertório, de informação. Então, eu vou começar a interpretar até essas oportunidades conforme eu tenho esse olhar, né? Ou como olhar e as informações que eu tenho internas. Então, primeiro eu preciso entender o que eu tenho aqui de disponível, né, de ferramental, de conteúdo, para que eu possa interpretar essas oportunidades. Segundo passo, aí sim, agora eu vou começar a aproveitar essa oportunidade. Mas entre enxergar e aproveitar, quando a gente começa a tirar as vendas, acontece uma coisa que eu já passei muito por isso, que é achar que toda oportunidade é a nossa. E necessariamente não é. Então, quanto mais profundo... E aí já deixam de ser oportunidades. Né? Não são oportunidades. Aí é uma bagagem que não é sua, que você está carregando. É uma mala dos outros. Então, assim, quanto mais profundo você for em se conhecer, mais profundo você vai também saber para onde você vai, né? Saber para, de fato, eu não sei que já foi, eu acabei não conseguindo acompanhar, mas aí, vamos falar um pouco do plano encarnatório. Então, quanto mais profundo você conseguir conhecer, de fato, sua essência, entender um pouco do que você veio aí vamos falar aí, de dom, talvez, de nato, né? Que te trouxe de nato aí, de habilidade, você vai entender um pouco sobre para onde você vai. Pelo menos é a forma que eu acredito. Isso não quer dizer que você possa adquirir habilidades no decorrer dessa encarnação que vão te direcionar para outro caminho, né? Então, assim, eu acredito que é fundamental a gente estar sempre estudando, estar sempre conhecendo coisas novas e pessoas novas, que esses novos repertórios vão nos ajudar na hora de interpretar o que são oportunidades. Então, para mim, acredito que isso é fundamental. De fato, pessoas, livros, coisas, isso vai aumentar nosso repertório para que a gente possa interpretar essas oportunidades. E aí, se eu já fiz a primeira fase, muito bem, né? Já sei quem eu sou. Gabriel, Rômulo, vou descobrir quem eu sou do dia para a noite, todo mundo fala isso para mim. É uma construção, a gente está sempre em mudança e está sempre se autoconhecendo novamente. Então, todos os dias é um aprendizado. É uma fala do Leandro Carnal que eu gosto muito, que envelhecer é se autoconhecer. Então, todos os dias a gente precisa fazer esse dever de casa, de realmente de se autoconhecer a cada momento, entender de fato onde a gente está, para a gente continuar enxergando melhor as oportunidades, saber como escolher essas oportunidades. Eu não sei se eu consegui ser sucinto, acho que não, mas eu consegui ser, talvez... Não, foi incrível, foi fantástico. E aí, como você falou, entender dessa questão das oportunidades, né? Eu vejo muito que é a questão do olhar também, né? Como você disse aí, às vezes a gente acaba pegando oportunidades que não são nossas. Então, a importância de construir o olhar para a vida e entender isso. E eu sei que, por exemplo, eu estou até perguntando isso porque você trabalha nesse tipo de reconstrução, né? E eu sei que você vai para a área do empreendedorismo, e eu acho fantástico a gente entrar nisso aqui também, porque a gente está falando da alma e da essência, a gente está falando do início, lá do início do festival, do amor que cura, aí entra o autoconhecimento, aí entra a questão corpo como ferramenta de transformação. Hoje a gente iniciou como a natureza do ser, foi para a arte, conexão espiritual, agora a gente foi para como se transformar no mundo que quer viver. Mas eu penso agora a importância de a gente encerrar esse festival também, trazendo que a reconstrução nossa e o autoconhecimento como pessoas que colaboram com o progresso. Sim. Com Sim. o progresso da sociedade.
Eu acredito, eu estou fazendo uma consultoria, fiz até ontem o primeiro passo, né, que a gente chama de onboard na consultoria, e é uma clínica de fisioterapia lá no Rio de Janeiro. Uhum. De Macaé, né? Eu falei que eu sou macaense, mas não falei que eu falo de Macaé. E aí, nessa clínica, o grande core deles, assim, o grande diferencial dessa clínica é um chamado para a consciência dos humanos que passam por lá, para dizer, e aí, pô, que hora você vai olhar para você? Então é como se fosse um lugar que as pessoas vão para poder se autocuidar, né? Começar a um chamado ao autocuidado, ao auto-olhar. E aí me chamou muita atenção essa reflexão, né? Porque todo mundo que passa pela minha vida começa a olhar para dentro, né? A se olhar. Esqueci até que ia falar aqui, Gabriel. Você está falando de. Você Mas estava sim, falando da clínica. mas assim, eu vejo fundamental essa importância da gente estar sempre se cuidando e se olhando, né? Então isso tem que se tornar uma prática diária para a gente, de fato. Eu vou te contar duas histórias, né? Uma primeira da pandemia. Ano passado eu parei para fazer isso, então eu mudei de carreira em 2016 e o ano passado, 4 anos depois, foi a hora que eu fui mudar, parar e falar assim, o que eu construí? Porque já tinha feito muita coisa, mas achava que eu era aquele menino jovem ainda sonhador de 2016. E foi a hora que eu parei e consegui fazer um upgrade, né? Fazer uma atualização de tudo que eu tinha construído já e como que era o olhar das pessoas diante de mim. Então, a importância desse autoconhecimento, né? Da gente conseguir Sim. parar, analisar e não esperar isso só no final do ano. Senão, todo É. final de ano a gente faz isso. E aí, como é que foi o ano? Como é que vai ser o ano seguinte? Aí passou dia 2 de janeiro, já acabou tudo, né? Tudo se perde por terra, né? E tem Sim. uma outra história muito interessante, que acho que ele mostra muito sobre o que é isso, né? Da gente entender o que a gente quer, para onde a gente vai e como lidar com o que o mundo nos oferece. Eu estava fazendo um Sim. projeto uma época e eu percebi que esse projeto estava tomando muito meu tempo. E aí eu já estava preparado para poder não estar mais nele. Mas antes que eu falasse isso, a responsável pelo projeto me procurou e falou: Romulo, queria conversar com você porque a gente conversou e acha que não faz mais sentido você continuar com a gente. E aí a minha reação foi agradecer. Eu falei: muito Uhum. obrigado por isso. Eu estava precisando desse tempo de verdade, já estava preparado para isso. E a reação dela foi o contrário, de ficar assustada, achar que eu estava talvez debochando e tal. Então, eu agradeci de verdade, porque de fato estava precisando daquele tempo, não fazia mais sentido nenhum para mim. E aí é como as pessoas às vezes elas não estão preparadas para esse cenário, né? Para tudo isso. Mas a gente precisa entender, no longo prazo, aquilo que parece que foi negativo vai mostrar-se positivo, porque você vai perceber que foi direcionado para algum lugar, né? Então, muitas vezes Uhum. eu me perguntava, me questionava: ah, Deus, que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? E a resposta veio algum tempo depois, mostrando que não era o tempo, né? Talvez eu não estivesse tão Sim. preparado, talvez não era a hora. Assim como várias coisas. Uma época eu queria ir para São Paulo, eu cheguei a mudar, mas antes eu tinha uma vaga que eu fiquei, sei lá, um mês participando da vaga em várias etapas, e chegou no final, não fui contratado, fiquei chateado, fiquei triste. E quando começou a pandemia, 2 meses depois, o setor que eu supostamente trabalharia foi extinto. E o cara que ia me contratar foi mandado embora. Então, o tempo, nada como o tempo cronológico, né, de Cronos, para mostrar para a gente o que de fato é para a gente, o que não é para a gente, e como que a gente se relacionaria com isso. Então, a gente acho que a gente vive numa sociedade muito imediatista, a gente precisa, de fato, começar a compreender o que é o tempo, né? Então, isso acho que vai ajudar muito na nossa lição de como lidar com o que o mundo emana para a gente. E aí, E você falou. para só Pode, para pode falar, concluir, por favor. é uma fala muito interessante, né? O que fazer com que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece todos os dias tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa. Estava pensando no chuveiro hoje. Você imagina o sol. Se você chega para o sol e fala: Sol, você não vai poder mais ser sol 1 hora da tarde, igual você é sol de 1 hora da tarde. Porque 1 hora da tarde a galera quer ir para a praia. Vamos botar regra para o sol. E aí, você imagina o sol também, que se tivesse iniciativa própria, falar: não, hoje eu briguei com Netuno, não estou muito bem, não vou nascer hoje não. Hoje eu não quero ir não. E não é isso que acontece. Então, assim, ele está lá sempre disponível para a gente. A gente tem a felicidade de morar em Macaé, tem um mar gigante, tem lagoa.
tem pássaros cantando. Então, ao mesmo ponto que a gente tem lá a poluição que a gente criou, a gente tem lá situações que são indesejadas, no mesmo momento acontece inúmeras coisas maravilhosas que se a gente não tiver o olhar, a gente não vai perceber. Vou anotar aqui que eu tô com um monte de coisa, vou deixar você falar aí que eu tô com... Minha mente está começando a funcionar aqui. Não, põe para fora aí, por favor. E aí, tô pensando, tem um podcast, né, uma entrevista que eu gosto muito, eu sempre cito ela nos meus cursos de venda, que é do Jefinho, um comediante cego, que ele fez uma entrevista no podcast Achismo, junto com o Maurício Meirelles. É muito engraçado, eles falam muitas sacanagens, assim, muitas brincadeiras, mas ali eu percebi o quanto eu não conheço do universo do cego. Dele falando, e aí, como é que é o dia a dia e tal? Ele falou, pra mim é só você... Eu preciso conviver com alguém que saiba que ele não pode chegar em cima da mesa qualquer hora e botar um copo, botar qualquer objeto novo, porque eu não consigo interpretar, esse objeto novo para mim não existe, né? Então a possibilidade de eu derrubar vai ser muito grande. E eu falei, cara, eu tinha pensado nisso, cara. Então, assim, como é importante, voltando, né, ler, conhecer pessoas, para que a gente possa realmente conhecer outros mundos, né, e melhorar a nossa capacidade de enxergar. E aí, quando eu falo enxergar, é de interpretar o mundo, né? Eu acho que essa ótica é de interpretação do mundo. E dois tópicos que eu quero entrar com você, que eu vejo que você faz muito bem nessa reconstrução, né, é a questão da comunicação. Né? A gente olha assim, para mim, e é a minha base de estudo, né, sempre foi minha base de estudo na neurociência, na publicidade, você sabe disso, minha base de estudo sempre foi a alma. Minha pesquisa dentro da neurociência foi a comunicação da consciência. Como isso desenvolve no biofótons e por aí vai. E coisas que a gente já conversou, eu não vou adentrar aqui para não ficar científico demais. Mas que tudo nasce pela comunicação. A consciência é uma comunicação. A troca é uma comunicação. E quando a gente está conectado com tudo, é uma comunicação. E como hoje eu vejo a grande dificuldade, a gente está muito perdido perante as comunicações que o mundo nos dá. Esse mundo 3D, né, essa dimensionalidade nos dá, é uma comunicação o qual nos tira do eixo, nos deprime, nos provoca uma sensação, uma necessidade, uma intenção que não é aquela que nos reequilibra, que nos faz nos encontrar. Eu sei que se lida muito com isso, né? Inclusive, é o processo comunicacional. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa em duas questões, né? Em audição e na fala, né? São dois aspectos. Mas quando a gente fala de comunicação, é muito mais amplo do que isso. É a nossa comunicação visual, interpretação, é o tato. E muitas vezes a gente acredita que é só a fala. Mas, de fato, assim, como você falou, a comunicação é a primeira linha nossa de inteligência, né? A gente começa a evoluir na humanidade a partir do momento, como seres humanos, como Homo sapiens, quando a gente começa a dominar a fala. Mas olha que interessante. Você já parou para se perguntar como é que um ser humano que nasceu mudo, ele pensa? Não, já pensou nunca. nisso? Então, olha que universo que a gente não conhece. Ele pensa em libras. Não sei. Ele deve pensar em imagens, né? Então, um outro universo que a gente não conhece, né? Então, assim, a gente precisa, ao meu ver, né? Pensar, se perceber nesse cenário, né? E aí começar a perceber que existem muitos universos que a gente não conhece. E a gente acha que sabe tudo também. É um outro aspecto, né, Gabriel? Sim. E assim, um outro aspecto da comunicação que é fundamental é a gente conseguir interpretar e perceber as coisas nas entrelinhas, né? Então, às vezes, alguém vai chegar pra gente e vai gritar, vai cobrar alguma coisa da gente, quando, na verdade, ela está querendo dizer outra coisa. E aí, mais uma vez, essa importância da gente se conhecer, da gente estar bem, e aí vai o vigiar e orar e vigiar, para que a gente possa interpretar aquela fala e a gente conseguir, de fato, impactar aí essa vida, ou, de fato, que aquilo também não entre no nosso coração, né, que não afeta de forma negativa a nossa vida. Então, eu acredito que
a gente tem uma carência muito grande na comunicação. Muitas pessoas, elas só falam e às vezes não percebem o que estão falando. E aí, nós que emissores de informação, nós temos muito mais obrigação com a informação do que o outro interpretar. Então, a gente tem que pensar 200 coisas como pode ser essa interpretação. Mas se nós dominamos essa questão da comunicação, precisamos também, de fato, interpretar essa comunicação do outro para que a gente possa se relacionar melhor e viver melhor. Então, acredito que, nesse aspecto, é fundamental a gente cada vez mais aprender também sobre isso, né? E estar em paz no coração para que a gente possa viver mais, né? Então, pode ser que venha alguém desesperado, gritou, brigou com você, você olhou para o mundo, né? Então, vai muito dessa questão de você enxergar, como você falou, não só de oportunidade, mas interpretar o mundo, e você vai interpretar, pô, Deus só me manda gente desesperada, gente que me xinga, mas talvez ele esteja te mandando uma oportunidade para você transformar a vida dessas pessoas. Então, vai muito dessa interpretação nossa para que a gente possa realmente entender os códigos, né? E que são muitos, né? São milhares de códigos. Você está falando aí, eu lembrei, é um livro que eu estou escrevendo, onde é um personagem onde situações acontecem com ele, desafiadoras. E o tempo inteiro que acontecem as coisas desafiadoras, ele olha para o céu e ele fala, para mim, obrigado, valeu. Entender que até esse processo de comunicação da vida que a gente vem falando anteriormente, até nas outras lives, que, pô, o que está sendo comunicado para mim aqui? E como eu estou olhando para isso? Porque, no final das contas, que a gente está levantando aqui, não importa o que vem, mas o que importa é o que eu faço com isso. Eu posso reclamar, olhar para o céu e apontar o dedo para Deus e falar, para mim, obrigado, hein, valeu. Ou não, olhar, pô, para mim, obrigado. Gratidão por essa oportunidade. E uma coisa também que eu estudei, eu acho muito legal falar sobre a questão da comunicação, com o Luiz Martino, na publicidade, que ele diz que a comunicação é criar vínculos. E como eu estudei essa questão da comunicação, como você está trazendo à tona aí, que é a comunicação não é só a fala em si, não é só um código sonoro. Porque o que eu comunico, ela é imagem, é som, é gesto, é sensação, é emoção. E adentra aquela pessoa, e a comunicação só vai existir de verdade quando aquela pessoa que eu estou comunicando adquire esse objeto que eu emano e guarda para ela. Então, quando a gente se conecta, é onde realmente existe a comunicação. Perfeito. Eu vou te falar um aspecto de comunicação para a gente entender, às vezes, como é fundamental a gente entender a nossa importância no mundo e quem é a gente, né? Uma vez você falou até isso comigo. Eu me reconheço como bom em tal coisa. Isso não quer dizer que eu sou prepotente, está dizendo que eu estou me reconhecendo. Imagine o fato, assim, hipotético de você estar, sei lá, no shopping, você passar pelo Neymar, se encontrar com o Neymar no shopping, e você falar com ele passar aí andando. E aí, qual a percepção nossa? Pô, ele é um cara que inacessível, ele é alguém, é um marrento, é um metido, quando, na verdade, talvez ele não tenha a percepção da importância dele para mim, por exemplo. Isso acontece em muitos lugares em menor escala, se a gente começar a falar em menor escala. Então, como é importante a gente começar, e aí é comunicação, ele comunicou uma coisa, foi interpretado de outra forma, e a gente precisa ter cuidado muito com esse cenário, com tudo isso, né? Então, vai muito o professor aqui do pensamento, também pensa assim. E como é importante a gente estar também bem com a gente, né, Gabriel, para a gente conseguir interpretar tudo que vem para a gente. Diante de tudo isso, né, eu acredito que essa importância da gente estar bem conosco, eu gosto muito, eu estudei sobre linguagem do palhaço, você sabe disso, né? E sobre do improviso. Sim. E aí tem um amigo que fala muito sobre expectativa, né? A gente reza o Pai Nosso, né? Acho que essa é uma premissa básica aí da gente de falar de como lidar com o que o mundo manda pra gente. A gente reza o Pai Nosso e diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas, pô, se você puder mandar um carro novo, eu vou ficar feliz. E aí, quando vem, a gente fica irritado, fica chateado, que Deus não gosta de mim, que não é isso, que não é aquilo outro. Então, assim, eu tô falando do palhaço e do improviso, porque o improviso, ele tem uma máxima.
que é a máxima do sim. Como é que funciona o improviso? Eu te mando uma proposta e você me aceita com sim. É a arte do sim, né? E Sim. aí, Aí, ó. é muito que jogar com o que o mundo te oferece. O Aham. palhaço e o improviso é isso. O palhaço que eu estou querendo chamar não é o Patati Patatá, é muito clown, né? O palhaço Sim. teatral mais do Chaplin. Então, o Chaplin ele Aham. joga com o que tem na frente dele. E aí, o que me chama muita atenção no palhaço, desconstruindo toda essa imagem da palhaçada, da bobeirinha, o palhaço ele tem uma roupa que é maior do que o corpo dele, porque foi a roupa que entregaram para ele, né? O Carlito lá, ele perdeu a família, perdeu a casa, perdeu tudo, foi morar na rua, tomou uma cachaça, e aí Uhum. chorou. Quando ele chorou, o que acontece quando a gente chora? O nariz fica vermelho. Dormiu no frio, pegou um resfriado. O que acontece quando a gente está com resfriado? O nariz fica vermelho. E aí o nariz vermelho nasce dessa máxima, né, que é a melhor máscara do mundo do palhaço, que é a máscara da verdade. E o que é interessante no palhaço é que ele sonha, ele tem uma ingenuidade, né, e ele está muito perto da criança por conta dessa verdade. O ser humano de verdade a gente Aham. conhece quando perde um ente querido, quando perde tudo. E aí, o que é interessante, a gente está perto da verdade, ele tem essa ingenuidade e ele começa a aproximar dessa criança, da criança que de fato tem essa verdade. A criança que mente para ludibriar, ela se desloca desse palhaço. E eu Sim. acredito que e aí vai conectar muito com outra questão. Vinde a mim as criancinhas. Todo aquele que Aham. for como uma criança vai entrar no reino dos céus. Então, da gente trazer essa ingenuidade do palhaço, da criança, da vida, de conseguir interpretar as questões da vida, para, a partir daí, o que o palhaço ele faz? Ele tem um sonho, ele tem aquele olhar ingênuo, ele joga muito com o olhar, né? Que é a arte do palhaço, ele joga muito com o olhar, e aí ele começa a ir para um lugar. De repente alguém chama ele, e ele fica distraído. E aí que ele bate. E aí que mora essa graça, né? Só que quando ele levanta com a destreza de um lorde, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse o cara. E eu acredito que é alguém que nos ensina muito sobre como lidar com a vida. É lidar com levantar, sacudir a poeira e levantar com a certeza de que eu vou continuar, e continuar com essa ingenuidade, não ficar irritado com pós, porque eu bati no pós. Então, eu gosto de trazer essa história, esse olhar lúdico, que acho que é uma forma que eu vivo, né? Então, assim, Aham. eu aprendi muito isso na prática com meu pai, né? Meu pai é o cara que faz piada no velório, inclusive estou na casa dele aqui, de saber tirar as boas coisas da vida, saber entender o time, ter algumas quebras de ambiente, né? Para que a gente possa, de fato, aproveitar essa existência que a gente está aqui da melhor forma possível e continuar crescendo e ajudando as pessoas, que eu acho que é o objetivo nosso aqui no planeta. Sim, uma coisa fantástica para quem não conhece, o Rômulo ele tem essa questão do humor, né? E eu carrego muito isso também, porque eu cresci fazendo palhaçada, né? E como ele falou, meu primeiro personagem que eu olhei e falei é o Chaplin. O Chaplin para mim sempre foi essa questão do divertimento, da quebra de paradigma, né? Que também é o que a gente tem falado nas rodas de conversa, que a permissão de ser imperfeito nessa realidade. E isso é o cômico, né? Se permitir a isso. É, eu acho que é isso, Gabriel. Tem um gatilho que a gente chama da superioridade, né? Que é um pouco o riso, ele vem muito de pô, sou imperfeito, mas tem alguém que é mais imperfeito do que eu. Então, quando é um dos gatilhos do riso, né? Então, quando eu vejo o outro lá tomando um tombo, vai me causar o riso, né? Porque, Sim. que alívio, eu sou superior, né? Esse que é o gatilho que a gente usa. É o mesmo que eu estava uma vez falando de gatilho de vendas, né? E aí eu falei, você conhece o gatilho da Uhum. superioridade? Aí a pessoa falou, não, esqueci. E a reação é essa, é um riso de. Eu falei, aí ele riu, meio igual como você, eu falei, esse é o gatilho da superioridade. O fato de eu ter esquecido causa um conforto de falar, nossa,
eu sou um pouco superior. Então, é um dos gatilhos da comédia, né, que são utilizados, mas eu acredito que a comédia ela é um benefício que a gente tem para a vida se tornar mais leve, mais tranquila, e principalmente também para a gente poder fazer algumas críticas que, sem a comédia, acho que seriam mais pesadas, né? Porque uma das grandes questões que eu queria trazer aqui nessa roda de conversa, que a gente já está adentrando, né, a gente entende que tudo que a vida te oferece, a gente já está falando aqui que em forma de desafio ou não, o que é diferencial é o nosso olhar perante a isso. Sim. Mas eu acho que o mais importante, e também queria entender com você nesse processo, porque você ensina isso, né? Você ensina nesses processos assim a como retirar essa comunicação. Para mim, um dos melhores olhares, aí eu acredito que seja o melhor, porque a forma que eu olho é o humor. É tirar do humor, da vida, das coisas que acontecem, o humor. Eu adoro fazer isso, você sabe. E muitas vezes, gente, sai sem graça, tá? Sai aquela piada sem graça que até é engraçado. Não, várias vezes. Muitas, sim, muito mesmo. Obrigado, hein? Valeu. Show. Não, tem algumas mas poucas. Sacanagem, vai lá, pode seguir. Mas eu acho que o que da vida é a gente ter a alegria de viver. É buscar esse olhar mais alegre, do humor, de se permitir ser. Porque, para mim, cara, uma das maiores satisfações, além da arte, é fazer o outro rir. E é lógico que o meu humor não é uma piada, né? É aquele humor bem da realidade ali, do contexto atual, e eu vou tirando, tipo stand-up, né? Você sabe, mas cara, quando eu faço o outro rir, é algo que me prende, sabe? Que me tira, assim como a música me tira do estado e me amplia. E esse olhar, para mim, eu acho que é essencial. Como que você trabalha isso com você, Romulo? Como você vê essa questão também? E é fácil ensinar isso para as pessoas? Porque para mim também é algo natural. Então, para mim, começou sendo muito natural até o dia que eu resolvi estudar stand-up. Então, a gente começa a estudar gatilho cômico e isso começa a se tornar algo mais natural ainda, para quem já é natural. Então, para quem por exemplo, você falou de stand-up. Stand-up é um modelo de comédia que a gente escreve muito e a gente prepara. Então, não é tipo improviso. Improviso você joga com o que tem na hora ali. Eu acredito que eu sou muito melhor no improviso do que na escrita de stand-up. Eu não tenho poucas piadas prontas que eu escrevi, por exemplo. Mas eu tenho um feeling, né? Então, o meu feeling, ele me mostra que naquela hora é hora de fazer uma piada ou não é hora de fazer uma piada. É próprio ou não é próprio. E aí eu estudei muito comédia para usar como artifício dentro de uma reunião comercial, dentro de um cenário, dentro de um lugar que eu queria chegar mais rápido, eu comecei a criar piadinhas. Então, por exemplo, eu sei que eu sou a mistura, por exemplo, do Gabriel Diniz e do Marcelo Adnet. Mas eu posso dizer que eu sou um ser que tem o espírito do Gabriel Diniz, que está desencarnado já, num corpo talvez do Marcelo Adnet, né? Entendeu? Então é uma piada, por exemplo, de física, que fisicamente, dentro de um cenário mais rápido ali, eu já consigo conectar, né? Eu não consegui encontrar muitas piadas porque o Gabriel Diniz morreu, ficou meio difícil, meio pesado quando você fala dele, né? Só piada de humor negro, é óbvio. Que tem. Mas aí eu prefiro não fazer porque eu não sei a recepção das pessoas. Mas eu acho que o humor, assim, ele é fundamental pra gente lidar com as coisas, né? Eu gosto muito do Clóvis de Barros e assisto muito ele fala muito. Os filósofos, eles acreditam que 50% da vida a gente controla. Os outros 50% da vida a gente não controla. Então, diante dos 50% que eu não controlo, eu vou me chatear por quê? Por que eu vou me chatear se algo deu errado que eu não controlo? E a gente quer controlar 100% da vida. A gente quer encurtar, a gente quer achar que a gente sabe tudo. E não é bem assim que funciona. Então, assim, é importante, eu acho que o humor vai trazer essa leveza, essa outra ótica, e a gente perceber que, sim, vai ser feita a vontade dele, e não a nossa.
Se não for vontade dele, não vai acontecer. Então, eu acredito que, além dessa conexão conosco, a conexão com Deus vai também nos ajudar muito para lidar aí com o que a vida nos oferece. De bom, que a gente na ótica de bom ou de ruim, né? Porque é muito uma ótica, né? Se a gente avaliar, no mesmo momento, não sei se vocês já tiveram essa neura, eu sou um pouco louco, mas às vezes eu já passei por, sei lá, tá na praia sentado, olhando, e olhar para as pessoas e perceber que cada pessoa que estava lá estava em um momento diferente. Então, por exemplo, se a gente olhar chegar numa praia, vai ter talvez alguém ali que está num momento de caos na vida dele e só consegue enxergar a tristeza. E no mesmo momento vai ter alguém contemplando o mar com uma extrema alegria. Pega um mineiro e bota ele na praia para você ver, você vai ver o que é a contemplação da praia. Então é muito sobre o mundo está oferecendo a mesma coisa para os dois ali que estão naquele cenário. Mas o fato dele não ter uma praia, de estar vendo talvez a praia pela primeira vez, vai fazer com que, de fato, a contemplação dele seja maior. Então é muito importante a gente... uma outra questão para mim, a gente se conectar com a natureza, com o que de fato foi construído. E quanto mais a gente debruçar aí sobre as questões da natureza, a gente vai conseguir realmente aí se conectar com Deus e conseguir desfrutar mais do que a vida nos oferece. É o que eu acredito, meu amigo. Você já imaginou se a gente bota a regra no sol? Eu pensei em outra coisa, tinha pensado. Uma hora não vai ficar mais quente, não. Você não pode ficar mais quente uma hora, que a hora que a galera dá pra ir pra praia, a galera acorda tarde aqui. E você imagina a planta do outro lado. Não, rapaz, tem que fazer fotossíntese aqui, pô. Tô esperando o sol de uma hora aqui pra queimar com força aqui, já separei aqui os nutrientes. Então, eu acredito muito nisso, né? Da gente entender um pouco essa perfeição divina, pra gente se aproveitar de mais uma existência, né? Cara, lindo, Rômulo, lindo. E obrigado. Você sabe o quanto... obrigado. Não tem ponto dessa, não tinha me elogiado assim. Mas é porque a gente enxerga o que a gente tem em nós. Você é assim, né? Eu pensei que tava falando da entendeu? Eu reconheço a beleza que eu tenho em você. Entendi. Então, Narciso, continua aí, Narciso. Aqui, ó. Você está falando do que a vida nos oferece no quarto do papai, que tem um monte de item interessante. Um retrovisor de beach. Aqui. Que isso, gente? Ó. Eu sabia que isso ia ser interessante. Então a gente tem que saber o que a vida nos oferece. Um retrovisorzinho. Sim, lindo. Rômulo, cara, eu acho que... Fala comigo. Eu acho que essa questão é fundamental, isso que você tem feito, que como empreendedor, né, que você é um empreendedor, e é o que a gente estava falando, de ser, agora é um movimento de se tornar alguém útil também para a sociedade, e, cara, ter esse olhar mais bem-humorado, eu acho que é a forma mais incrível de se tornar útil perante a sociedade, na sua reconstrução e na colaboração dela com ela, né? Mas vamos lá, eu acho que é uma questão de... É muito mais raciocínio, né? Nem espiritual, nada, é raciocínio. Se a gente pensar o seguinte, eu estou alinhado, eu sei quem eu sou, estou alinhado, estou no caminho do meu plano encarnatório, da minha missão aqui, dentro desse planeta, dentro desse contexto, dessa nova proposta, consigo entender os meus pais, quem são os meus pais, porque que eles são os meus pais, consigo entender geograficamente o local que eu estou alinhado, consigo desenvolver todas as minhas potências. E por que eu vou não vou acordar bem-humorado, vou acordar feliz em mais um dia de construção? Se eu estou alinhado com Deus, eu sou protegido por Ele, não faz sentido nenhum não acontecer, né? A gente não sorrir para a vida, não escolher, né? Hoje, mais cedo, essa semana, tem acontecido uma coisa muito interessante comigo, não sei se com você também, mas eu acho que é fruto também da quarentena. E também fruto, acho que da minha correria, de algumas coisas, de ter ido para São Paulo, muita gente não sabe que eu voltei. Acho que foi um combinado, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas que são queridas por mim e que também me querem bem no dia a dia, na rua, que eu não vejo há muito tempo. E tem sido maravilhoso, né? Muito bom se sentir amado e querido, né? Então tem sido muito legal, assim, todos os dias que eu tenho saído para algum lugar e encontrar alguém diferente. E essa semana eu encontrei com um amigo de infância,
que é uma das poucas pessoas que, assim, da minha infância, da adolescência, da minha infância, que trilharam um caminho assim, interessante. Acho que nós dois fomos os que resistiram e conseguiram ir para um caminho legal. Um, infelizmente, se envolveu com droga e perdeu a vida, enfim. E aí ele foi e começou a conversar comigo sobre PNL. E ele falou assim, você está estudando o quê? Eu falei, estou estudando As Armas da Persuasão. Ele falou, para de ler esse livro. Você tem que ler sobre... Você tem que entender primeiro o contexto do universo. Por que somos seres universais, e a partir daí você vai começar a entender mais sobre negócio, porque o negócio é para pessoas. E eu fiquei encucado, confesso que não foi os melhores, fiquei desconfortável, né? Mas hoje de manhã eu fui assistir um vídeo dos que ele me mandou. Ele mandou um monte de vídeo para assistir, para eu poder ler, para estudar. Eu fui muito grato. Então, se uma pessoa chega para mim e me fala que eu tenho que estudar algo e dispõe desse tempo para me entregar isso, isso quer dizer que eu sou importante para ele. Se eu não fosse, ele não ia me dispor desse tempo. Então eu consigo interpretar isso. E aí comecei a assistir um vídeo sobre Nietzsche, do Clóvis de Barro, falando sobre Nietzsche. E Nietzsche, basicamente, ele divide as pessoas entre ativos e reativos. Então ele diz o seguinte, o ativo é aquele que tem a potência de agir, aquele cara que vai lá e faz, e o reativo ele depende de um ativo. Então, e aí ele questiona, quem você acha que inventou as normas? A moral. Quem inventou a moral? Ele foi um cara chato pra cacete que não faz nada. O cara não pensa, não cria, não faz nada. Ele tá ali para dizer, não, esse aí é muito bom, vamos frear ele. Como é que eu posso frear esse cara aí que é muito bom? Vamos botar as regras aqui, vamos começar a botar regra. E o ativo não, o ativo ele tá ali com aquela o artista é um ativo, né? O artista ele tem aquela força toda para colocar para fora. Então eu acredito que, ligando um pouco com a minha carreira, como você falou, empreender é isso, né? A gente acreditar em algo, a gente seguir nossa intuição, seguir essa força de dentro, né? Por isso precisa me conhecer, para a partir daí oferecer todo esse código genético que é único para o mundo. E é incrível isso, né? Somos únicos e ainda assim estamos seguindo os padrões, normas e queremos ser normais. Quando o normal é ser anormal. É ser natural, é ser de fato quem nós somos de verdade, sem nenhuma composição igual com outro ser humano. Então eu acredito muito nisso, para que a gente possa de fato entender tudo que o universo tem para nos oferecer. Você imagina se Einstein, por exemplo, que foi um gênio, né? Que ele conseguiu, por exemplo, ele conseguiu interpretar as leis, né? Conseguiu interpretar, eu esqueci o termo agora, mas Einstein ele previu o tempo, né? A relatividade do tempo, teoria da relatividade. As naturezas do universo, da física do cosmos. Não foi lendo, foi na cabeça dele, ele começou a ver observando. O trem. Você imagina se alguém chega para ele e falou, você é doido. Para com essa doideira aí. Acabou a teoria da relatividade de Einstein. Se ele fosse escutar alguém que falou isso para ele. Então eu acredito muito que eu sou pós-graduando em educação também, né, Gabriel? Pela PUC do Rio Grande do Sul. Sim. E lá a gente fala muito também da autoria como processo educacional. E poucas vezes a gente é convidado a ser autor, né? Como você está sendo autor desse evento. Então é importantíssimo que a gente possa colocar no papel, colocar para fora tudo que a gente tem aí de desejo, de ideia, para que a gente possa realmente desfrutar do que é o melhor do mundo. Senão a gente vai continuar pensando, sonhando, e falando, não, mas eu que sonhava com isso não fui. Sei lá, tive a ideia do Uber, mas não fiz. Ou queria fazer tal coisa e não fiz. Então é muito importante a gente entender essas inquietudes, porque isso vai voltar como ciclo, a gente já sabe disso. Se a gente veio com programação para fazer tal coisa, a gente não faz, isso vai voltar. E não adianta a gente cobrar do mundo e terceirizar a culpa, né? A gente tem que assumir o que a gente tem, nossos 50% de responsabilidade, e seguir feliz com o que o mundo vai nos dar. E se a gente acreditar que a gente tem um Deus soberanamente bom, justo, os outros 50% já está garantido. Ruim é os nossos 50%. Pior, porque eu estou falando dos 50% de Deus. 50% metade é de Deus, a outra metade é sua. Se está bolado com a metade dele, tem que ficar bolado com a sua. É muito medo. Mas, enfim, realmente esse reconhecimento. E Rômulo, eu quero marcar depois com você da gente fazer algo de improviso, stand-up também. Stand-up tem que escrever. Improviso para mim vai ser melhor.
vai ser. Eu tenho escrito alguns e já lancei também, mas depois a gente projeta aí algumas coisas que eu quero trazer essa questão mais da alegria, desse bom humor que eu acho que é essencial. E o quanto você sempre me trouxe alegria também. Você sempre com alto astral. E é lógico que a gente sempre tem desafios. Isso faz parte da nossa vida. Mas é muito interessante ver você, um grande amigo, e eu aprendi muito, de manter-se alegre. Né? Sempre alegre. Eu queria te falar sobre isso. Fala. Eu tô até aqui na frente da foto do meu pai aqui com peixe aqui. Eu fiz uma constelação em 2019 e nela apareceu muito aí questões do meu pai, né? Que eu sou muito parecido com ele e tal. E depois dela, eu comecei de fato a me reconhecer muito parecido. Hoje a gente conversa sobre isso, né? Sobre as coisas que a gente é parecido. Falei com ele até que eu sou muito grato a ele por isso, por ele me dar essa alegria, ele me ensinar isso, ainda que de forma comportamento, né? Que ele é um cara muito alegre. Mas eu acredito que eu comecei a explorar muito mais isso, com mais afinco, com mais força. Eu já era, né? Você já me conheceu antes disso. Uhum. Mas eu comecei a explorar isso mais forte, do desejo de, por exemplo, de conhecer mais gente, de ser alegre, de chegar lá e de romper, e aí já chegar com um sorriso. Eu comecei a fazer isso com mais força depois que eu reconheci, que eu percebi que eu tinha isso como uma força, né? Como ferramenta. Isso, né? e aí eu comecei, recentemente eu escutei uns feedbacks de que eu tenho uma alegria por ter isso, né? De, ao mesmo tempo que eu consigo ser alegre, ser engraçado, isso não é algo que se torna talvez pejorativo. Isso não me diminui por conta disso, na verdade isso me engrandece. Porque às vezes fala, não, é bobinho, né? Parece que é bobo. Então acho que reconhecimento, e ter reconhecimento principalmente dessas potências, dessas forças que eu já tinha, né? Que já vieram no meu DNA, foram fundamentais para que eu pudesse crescer e tornar isso cada vez maior, né? Principalmente hoje, por exemplo, quando eu vou conversar com alguém, quero aproveitar essa oportunidade para falar isso, convidar as pessoas. Eu tenho uma clínica hoje de fisioterapia, a gente tem psicólogos, né, Gabriel? Você também tá lá na nossa equipe, já você vai estar retornando à nossa equipe lá. Psicologia, pilates, drenagem linfática e nossa fisioterapia. A minha esposa, ela é pós-graduando em osteopatia e hoje eu faço o primeiro atendimento. Então, assim, eu sei quando eu vou ligar para alguém que eu já ligo sorrindo. E eu sei o impacto que isso causa nas pessoas. Eu sei o impacto que causa hoje, por exemplo, domingo de manhã, mandei mensagem para um paciente para perguntar como é que ele está. E eu sei qual é a diferença disso. Então, eu comecei a reconhecer essas potências e comecei a utilizá-las de forma muito mais forte ainda depois que eu reconheci. Já sabendo que... Porque às vezes a gente não conhece, e alguém fala pra gente, pô, Gabriel, você é um cara muito alegre. Você é um cara alegre, você é um cara engraçado. E a gente fala o quê? Não, que nada, isso é bobeira sua. E aí a gente não toma posse, né, dessa força que é nossa. Sim. Então, voltando ao mesmo assunto, né, desse reconhecimento das nossas potências, para a gente saber de fato onde a gente se enquadra, onde a gente não se enquadra. Por exemplo, diante disso, percebi que eu sou um cara que gosta muito de liberdade. Acabei não seguindo na carreira do direito, porque eu falei, não, isso não vai me possibilitar, por exemplo, fazer muitas viagens. Talvez sim, mas eu sei que eu vou ficar um longo período indo para fórum, mesmo lugar, mesmo ambiente. Eu sou um cara muito mais dinâmico que isso. Então, vai muito de encontro disso. E às vezes a gente acha que a vida nos oferece algo e a gente não consegue enxergar outras coisas, né? Às vezes é só a gente sair. Eu postei até ontem no meu stories aqui, acho que é muito pertinente com a história, o Tirolipa falando sobre isso. Ele falou, essa água custa R$3,90 no hotel. A mesma água, ela custa 90 centavos no supermercado. E essa mesma água custa R$5,90 no aeroporto. Isso quer dizer o seguinte, se você não tem valor em algum lugar, você pode estar no lugar errado. Sim. E aí é por isso que a gente precisa se reconhecer e saber onde a gente está e qual está. E às vezes reclamar da vida é muito mais fácil do que saber como que a gente pode mudar isso, né? Sim, exatamente. Rômulo, meu querido, quero agradecer muito Eu que agradeço a sua alegria, essa amizade, a sua presença aqui para a gente encerrar esse festival. Lembrando que a arte de viver, de se reconhecer como essência, é muito leve, é com alegria, é com amor, é com, sim,
com persistência, firmeza, mas principalmente a alegria. Lembre que tudo está a seu serviço, tudo está te acolhendo para que você volte para si e reconheça sua divindade, porque todos nós somos potenciais incríveis de transformação, porque todos nós somos luzes e temos tudo em nós mesmos. Então, gratidão por me relembrar isso também, assim como todos aqui o fizeram. Então, eu encerro esse festival com você com muita alegria mesmo, feliz com todos, gratidão a todos da ONG, gratidão a todos que participaram, gratidão a todos os parceiros, gratidão. E quero lembrar que o mundo precisa de mais amor e que esse amor comece em cada um de vocês. Meu amigo, só queria encerrar com uma fala, acho que é muito pertinente, importante. Eu tenho feito muita prática do que eu vou falar. A gente recebeu recentemente lá na casa, lá na nossa clínica, uma mensagem a respeito disso, e eu queria compartilhar e multiplicar, que a resposta do que fazer com o que o mundo nos oferece, ela está no instrumento que poucas vezes a gente utiliza. Poucas vezes as coisas estão dando tudo errado, é mais fácil a gente reclamar do que parar e fazer isso. Então eu queria deixar um conselho, se eu pudesse falar alguma coisa, né? Como manter essa alegria diária ou como lidar com o que o mundo nos oferece, faça uma prece. Agradeça, faça uma prece, que você vai acender um ponto de luz em todas as preces que vocês fizerem. Então, muitas vezes a gente vive, esquece de agradecer, esquece de fazer uma oração. Tá na rua, se viu uma situação que você gostaria que fosse melhor, faça uma prece para aquela pessoa, faça uma prece para as pessoas que você ama, faça uma prece para tá com alguém que está no hospital, faz uma prece naquele momento, porque isso a gente vai começar a inundar o mundo de luzes. Cada oração vai ser um pontinho de luz e a gente vai conseguir emanar mais coisas boas para todo mundo. E com isso, nosso coração vai ficando mais em paz e melhor. Vivendo a gratidão e sendo a gratidão, nos conectando através dela. Rômulo, mais uma vez, obrigado, parabéns. Esse ciclo aí também. Vamos para a segunda edição, eu quero ver a segunda edição já. Teremos segunda edição, teremos outros eventos, outros movimentos. Esse ciclo se encerra aqui, mas outros se iniciam. E a nossa loja ainda vai estar no perfil, lembrando com artistas incríveis como a Maria Gabriela, Atelier, a Barro Bueno, da Thaís, e a gente vai acrescentando alguns outros que virão como parceiros. Maria Gabriela? Maria Gabriela. Elia Gabriel, diretor, empreendedor, jogador e agricultor. Vai um gelo aí, uma piada interna, vai um gelinho aí. Bom, enfim, gente, gratidão mais uma vez a todos e teremos outros movimentos. Nos acompanhem no perfil Festival da Alma, sigam o Rômulo, sigam a mim, sigam os palestrantes que tiveram e enriqueceram muito, todos os parceiros, né, o pessoal da ONG e por aí vai. Muita gratidão, obrigado. Encerro esse festival dando os parabéns a mim mesmo por ser meu aniversário. Foi um grande presente estar com vocês. Você já tinha me dado por telefone. Vou te mandar um presente para você aí, ó. Vou te mandar um presente aí, ó. O retrovisor. Beleza. Pode ser usado. Eu adoro. Tá. Vou pedir para falar com você aí. Pode ser o telefone também, viu? Perfeito. Meus queridos, beijo no coração de vocês e até breve. A gente se encontra.